pregar a palavra de Deus para você, hein? Estou muito animado para compartilhar com você essa palavra. E eu fiz uma oração para Deus, que eu não atrapalhe o Senhor, que o Senhor possa realmente falar como o Senhor falou comigo, que eu não perca o Senhor de vista, e que o Senhor fale e ministre no coração do povo, como o Senhor falou e ministrou no meu. Quantos estão com expectativa aqui? Levanta a mão aí para eu acreditar que você está aqui, irmão. O Senhor já fez muita coisa nesse culto aqui, sim ou não? Irmão, enquanto nós adorávamos, o Senhor já ministrou no meu coração. Até 1993, ninguém apostaria nada em mim. Nada. Eu acho que nem meus pais teriam coragem de apostar alguma coisa. Mas em 1993, os olhos do Senhor viram algo em mim que homem nenhum viu. E em 1993, ele resolveu me chamar pelo nome e escrever esse nome no livro da vida. Eu fui tão marcado por isso, porque eu era um dos improváveis, irmão. Quantos eram improváveis aqui, mas Deus está tornando mais do que vencedor? Quantos aqui creem nisso aqui, irmão? Homens e mulheres felizes ao Senhor. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, assim, para preparar o seu coração para a palavra que Ele quer ministrar em nós hoje. E hoje nós vamos fazer festa aqui nessa casa, amém ou não? Amém ou não? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz: irmão, até a tristeza vai se alegrar hoje aqui. Fala para ela, vai rir hoje. Até a tristeza vai abrir uma gargalhada aqui. Amém ou não? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. E eu quero falar sobre ser debulhado por Deus. Ser debulhado por Deus. A gente conhece o Deus oleiro, que pega o vaso, quebra o vaso, torna o vaso barro de novo, coloca na roda, joga água, amolece o miserável, a miserável, torna um vaso novo, enche da unção dele. Nós conhecemos esse Deus, amém ou não? Mas o Deus que remove a casca para encontrar o grão, esse você ainda não ouviu. E é desse Deus que eu quero falar hoje. O Deus que debulha. Você vai até o final ser debulhado por Deus. Amém ou não? Ok. Vamos então ao texto sagrado de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Você que nos acompanha pela internet também, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E se prepare, porque mesmo aí, onde você estiver, Deus vai pegar você também. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, para sentar? Verso 1, capítulo 6 de Lucas, verso 1, nos diz: certo sábado, diga sábado, diga de novo, sábado, diga de novo, só as irmãs, só os homens. Gaditas! Ai, sim, irmãos, aleluia! Todo mundo, vamos lá? Certo sábado, enquanto Jesus passeava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Diga sábado. Diga de novo, sábado. Vamos repetir bem forte.
Sábado. Pai, eu peço a tua ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Eu peço a tua ajuda para bloquear todas as distrações, Pai. Barulhos, movimentações que possam impedir de recebermos a tua palavra, de recebermos a semente da tua palavra, a tua palavra incorruptível e cheia de glória, a tua palavra, Senhor, que deu origem a tudo que existe, a tua palavra que faz o deserto tremer e os montes derreterem, a palavra que nos santifica na verdade. Que o Espírito Santo se mova e o Senhor fale a cada um de nós nessa noite. Fale aos nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa é uma história repetida em Marcos e em Mateus. E essa é uma das histórias da vida de Jesus. É um dos momentos em que Jesus vive um embate, uma controvérsia com os religiosos da época, muito conhecidos como fariseus. Diga, fariseus. E em torno do que era essa discussão e essa controvérsia? A discussão era em torno do sábado. Diga. Vai lá. Diga de novo. Sábado. Sábado. Quem eram os fariseus? Os fariseus nunca e nem sempre foram esses personagens que a gente já de imediato rotula. Não queremos esse tipo de gente na nossa vida. Nem sempre foram assim. Os fariseus eram conhecidos pelo seu zelo quanto a receberem um bom ensino, quanto a refletirem na Torá, na lei do Senhor, e quanto a serem repetidores, copiadores das tradições orais que eles haviam recebido, não apenas de seus rabis, de seus mestres, mas de seus pais, de seus avós. E eles nem sempre foram essas personagens, talvez, de oposição à verdade, de oposição à palavra de Deus. Eles, sim, receberam do Senhor a responsabilidade de serem guardiões, protetores e repetidores da palavra do Senhor. Você está aqui comigo, sim ou não? Eles eram, na verdade, pessoas que foram fisgadas, diga, fisgadas, por algo que inicialmente era bom, um presente, um dom, e eles receberam isso para protegerem e guardarem, protegerem, guardarem e repassarem isso para as novas gerações. Mas em algum momento, você está aqui comigo, sim ou não? Ao invés de proteger a verdade, eles fizeram da verdade armas que a religião distorceu e que tornou-se, portanto, prisão para eles e para todos aqueles a quem eles ensinavam. Você está aqui comigo, sim ou não? É exatamente isso que está acontecendo aqui no capítulo 6 de Lucas. Eles receberam um presente de Deus, diga, presente de Deus. Diga de novo, presente de Deus. Eles receberam um presente de Deus e aquilo que era presente de Deus se tornou arma nas mãos deles para acusarem Jesus de blasfemo, de pervertedor da lei. Deus havia dado o sábado, diga, sábado. Diga, sábado. E nesse contexto, o que eles estão fazendo? Acusando Jesus e seus discípulos de quebrarem o sábado, de quebrarem uma lei, de quebrarem um mandamento, de quebrarem a lei do sábado. E eu fiquei pensando, se eu tivesse naquela turma de Jesus,
Não querendo me achar, não, mas eu fico pensando hoje. Se eu tivesse lá e esses caras viessem assim, mano, você está quebrando o negócio aí. Eu ia dizer, eu só estou com fome. Quantos já falaram isso? Eu só estou com sono. Eu só estou com estresse. Eu só estou com cansaço. É por isso que eu estou fazendo isso aqui. Quantos estão aqui comigo? E os fariseus estão agora acusando Jesus e os seus discípulos de quebrarem o sábado. Mas o sábado, para nós, não faz muito sentido. Porque, embora seja um dos dias que compõem a nossa semana, o sábado bíblico não é o dia em que nós comemoramos o sábado. Estou igual a Dilma agora aqui. Me perdoem, se eu cair na internet aí, irmão, me perdoem. Mas esse sábado da Bíblia não é o sábado da nossa semana. O sábado, talvez para nós pareça uma coisa assim só para o povo judeu. Mas o sábado foi um presente de Deus para o povo judeu. Não necessariamente o sábado que nós comemoramos, o ontem. Mas um sábado para descanso, um sábado para renovação, um sábado para renovo, um sábado para restauração, um sábado para concentrar-se no que Deus estava falando, fazendo e se propondo a fazer. Quantos estão aqui comigo? E às vezes, por não ser o mesmo dia, por isso eu penso que alguns irmãos se equivocam em guardar o sábado, porque o sábado da Bíblia não é necessariamente o sábado da nossa semana. Quantos estão aqui comigo? É um princípio, diga um princípio. Melhor, o sábado é um presente, diga presente. Diga de novo, presente. Foi Deus que deu o sábado. Quantos estão aqui comigo? Levanta a mão para acreditar que você está aqui comigo. Você está aí, sim ou não? Deus deu um presente para aquele povo. Mas o que ele estava fazendo com o presente de Deus? Aquele povo estava pegando o presente de Deus e usando o presente de Deus para oprimir, usando o presente de Deus para manipular, usando o presente de Deus para enganar, usando o presente de Deus para tornar pessoas cativas de uma religião distorcida. Tem gente viva aqui comigo, sim ou não? Nas Escrituras é claro Deus dizendo, eu lhes dei o sábado, para vocês se lembrarem que eu os tirei do Egito. Vou dizer de novo. Deus diz na sua palavra, eu lhes dei o sábado, para lembrá-los de que eu os tirei do Egito. Quando vocês guardarem o sábado, lembrem, vocês eram escravos, não havia descanso para vocês, mas o sábado foi dado a vocês para vocês se lembrarem de que antes vocês eram escravos, mas agora vocês são livres, e porque são livres, vocês podem descansar. Quantos estão aqui comigo? Foi um princípio que Deus deu. Vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º vocês irão descansar. Era um padrão da forma com que Deus queria que nós vivêssemos. Quantos aqui já usaram a palavra, eu estou muito estressado? Quantos aqui já usaram isso? Pode levantar a mão, pecador. Você está num domingo na igreja, você não pode estar aqui mentindo. Então, quantos já disseram isso? Estou muito estressado. As coisas estão muito corridas para mim. Levanta a mão, à medida que eu vou falando assim. Tem gente que já vai ficar de mão levantada. Não estou tendo tempo para nada nessa vida. Quantos já falaram isso? Levanta a mão de verdade, irmão. Só esse lado aqui que tem pecador, desse lado não tem? Vai, levanta a mão. Quantos já disseram? Não tenho tempo para nada nessa vida. Quantos? Fala, levanta a mão aí. Presta atenção. Deus deu o sábado para o povo entender um princípio para copiar em Deus. Mas melhor ainda, o sábado era um vislumbre do que nós receberíamos em Jesus. Um descanso do trabalho dele. Um descanso das obras dele. E nós entraríamos no gozo desse descanso porque alguém trabalhou no nosso lugar. Quantos estão aqui comigo? Então os fariseus pegaram esse presente de Deus
e o transformaram em uma cilada para acusarem Jesus. Acusarem Jesus de quebrar o sábado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nesse texto, Jesus não está quebrando só o sábado. Na perspectiva dos fariseus. Quantos estão aqui comigo? Na perspectiva dos fariseus. Ele está quebrando tudo. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Ele está quebrando tudo. Diz de novo, ele está quebrando tudo. Se você der um zoom no texto, no contexto do texto, no capítulo 5, por exemplo, do capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, Jesus vai dizer para os discípulos: vocês estão sofrendo um fracasso estrondoso nessa noite. Mas ouçam a minha voz, joguem do outro lado. E quando eles jogam as redes do outro lado, há uma pescaria tão fantástica, que a Bíblia diz assim: as redes se rompem. Diga, as redes se rompem. As redes se quebram. Você está aqui comigo, sim ou não? Então Jesus está quebrando os padrões de pescaria daquele povo. Assim como Jesus está quebrando padrões hoje aqui, em aceitar novas pessoas nessa casa. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Por exemplo, do verso 17 ao verso 26, vai mostrar um grupo de pessoas quebrando o telhado, para colocarem diante de Jesus um paralítico. Agora não só as redes, os telhados estão sendo quebrados. Jesus está revelando que não há limites para quem tem fé. Quantos tem fé aqui, irmão? Não há limites para quem tem fé. Não há impossíveis para quem tem fé. Quantos estão aqui comigo, irmãos? E na hora de terminar o capítulo 5, Jesus vai dizer: odres velhos se rompem. Põe a meia. Isso, pastor. Senão eu ia aí. E a mala. Você pegou a visão, Danila? Bom, estratégia vem de estratégia. Voltando ao raciocínio. Até me perdi onde eu estava. Jesus disse: vinho novo estoura odres velhos. Se você quer vinho novo, você precisa ter odres novos. As redes estão rompidas, os telhados estão rompidos, os odres estão rompidos. E o que está acontecendo no capítulo 6? O sábado está sendo quebrado também. Não só as redes, não só os telhados, não só os odres, mas aquilo que culturalmente aquele povo estava acostumado a receber, a entender, a aprender e a ensinar, estava sendo quebrado do ponto de vista cultural. Quantos estão aqui comigo? E eu fico muito feliz em ver Jesus quebrando essas coisas aqui. Ele quebrou muita coisa. Você está aqui comigo, sim ou não? Ele quebrou as redes, quebrou os telhados, quebrou os odres, quebrou o sábado. Da perspectiva farisaica, da perspectiva de uma tradição humana, de uma cultura, de uma tradição oral repassada de pai para filho. E eu quero que você levante a mão, porque eu quero profetizar que Jesus vai quebrar coisas na sua vida hoje aqui. Não apenas telhados, não apenas redes, não apenas odres, não apenas um princípio errado, distorcido, mas Ele vai quebrar correntes que estavam te prendendo há muito tempo. Eu sinto que Jesus está quebrando todas as correntes que te impediam de avançar na fé, de avançar na palavra, de avançar na intimidade com Ele. Correntes estão sendo quebradas por Ele aqui. Mas levanta a mão, não para não. Ele está quebrando padrões de pensamentos aqui. Padrões errados, pensamentos errados, crenças limitantes, coisas que não cabem dentro da palavra. Ele está quebrando aqui nessa noite. Correntes, padrões de pensamentos. Mas Ele está quebrando tradições. Certas tradições. Jesus está quebrando e tirando isso da sua vida. Quantos recebem isso aqui? Tradições, pastor? Sim!
Porque quando a minha tradição se choca contra a verdade da palavra de Deus, a minha tradição tem que ser quebrada e não a palavra de Deus. Porque senão a gente tem que aceitar que Jesus estava realmente pecando aqui, quebrando o princípio do sábado. Mas a verdade está se chocando com a tradição. E nesse choque, a corda quebra para o lado mais fraco. E quebra para o lado da tradição. Tem coisas que Jesus precisa quebrar na sua vida. Aquelas coisas que você cresceu fazendo e que acha que são normais, mas que contradizem a palavra do Senhor. Cita uma, pastor, colocar a vassoura atrás da porta. Ficar preocupado com a sandália virada. Meu signo é uma ova, está quebrada essa tradição. Levantei hoje com o pé esquerdo. Meu irmão, é do corpo. Imagina o crente que é o pé esquerdo no corpo. O que vai dar? Não é partido político, senão vão pegar isso aí e vão falar que eu estou sendo aqui favorável à esquerda. Mas a crendice de que amanheci hoje com o pé esquerdo. Irmão, os dois fazem parte. Imagina Deus tirando seu pé esquerdo para nunca mais se amanhecer com ele. Você quer continuar com o pé esquerdo? Sim ou não? Meu irmão, presta atenção. Tem coisas que Jesus precisa quebrar hoje na sua vida. A maneira como você resolve as conversinhas animadas dentro do casamento. Isso precisa ser quebrado, porque há uma verdade que pavimenta como proceder. Mas homem não, homem sai de casa, homem bate a porta, homem levanta a voz. Não, homem segue o exemplo de Cristo. Ama! Tem gente viva aqui comigo, sim ou não? Mulheres, sejam submissas. É o suficiente. É o suficiente, é o suficiente. É ou não é, irmãos? É o que a Bíblia manda, é ou não é? Você está aqui comigo, sim ou não? Então algumas coisas precisam ser quebradas na sua vida. Tem coisa que não está dentro da palavra, só está dentro da sua cabeça. Você cresceu repetindo isso. E eu sei o quanto isso é difícil largar. Mas o Jesus que quebrou as redes, o Jesus que quebrou os telhados, o Jesus que quebrou os odres, o Jesus que quebrou o princípio errado que o povo estava vivendo, é o mesmo Jesus hoje aqui para quebrar isso da sua vida, para que você avance. Quantos querem avançar aqui, irmão? Amém ou não? Agora, como ele faz isso? Pergunta. Não, você não quer saber, pergunta. Discipulado. Aqui todo mundo é discípulo. Fala isso para a pessoa do seu lado. Aqui todo mundo é discípulo, irmão. Aqui não tem voluntário. Aqui tem discípulo. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Aqui não tem frequentador. Aqui só tem discípulo. Não. Fala para a pessoa do seu lado. Aqui não tem frequentador. Só tem discípulo. Aqui todo mundo é discípulo. O que é um discípulo? É um aprendiz. É um aprendiz de alguém. Você está aqui comigo, sim ou não? Nós temos agora nesse texto, pastora, o choque de discipulados. A gente tem o choque de discipulados de um grupo que estava sendo discipulado por Jesus. E um grupo que estava sendo discipulado pela tradição. Você está aqui comigo? Então todo discípulo é aprendiz de alguém. Fala isso. Todo discípulo é aprendiz de alguém. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para algo.
Você está aqui comigo? Levanta a mão para eu acreditar que você está aqui comigo. Isso é só para chamar a atenção para cá, porque eu sei que está um barulho lá atrás. Eu estou ouvindo aqui. Ficou parado agora. Só porque eu disse que eu estava ouvindo. Psicologia reversa isso. Você precisa tomar uma decisão hoje aqui. Você precisa decidir quem é que vai discipular a sua vida. Vou dizer de novo. Você precisa decidir quem é que vai discipular a sua vida. Por quê? Pergunta. Porque tem muita gente, ao invés de ser discipulada por Jesus, está sendo discipulada pelo problema. É aprendiz de alguém, não é? Discípulo não é aprendiz de alguém? Tem gente que está aprendendo não do modo positivo, mas do modo negativo com o problema. O problema é o mestre dele. Não para fazê-lo crescer, não para esticá-lo, não para colocá-lo na nova fase, mas para sempre atrasá-lo, para sempre atrapalhá-lo, para sempre amarrá-lo, para sempre impedi-lo de ver. Aqueles discípulos, os fariseus, estavam diante do pão da vida, discutindo sobre comer grãos. Você está sendo discipulado por quem, criança? Eu estou sendo discipulado pelo problema, porque ao invés de ver presente, eu estou vendo problema. Tem gente viva aqui? Tem gente viva aqui, irmão? E qual é o problema de ser discipulado pelo problema? É que quando você é discipulado pelo problema, você desenvolve padrões problemáticos. Você desenvolve padrões problemáticos de lidar com a vida. E ao invés de você ser agradecido pelos presentes, você vai dizer, só isso? Quantos já falaram isso depois de serem presenteados? Você está na igreja, irmão. Lembra disso. Todos nós, de alguma maneira, fomos ensinados de forma disfuncional. Os padrões que foram estabelecidos no nosso coração, normalmente começaram na época em que a gente nem sabia que estavam sendo estabelecidos no nosso coração. Mas a gente foi crescendo com isso, repetindo, praticando e até ensinando isso. Sim ou não? Eu me lembro que quando a pastora engravidou do nosso primeiro filho, o que apareceu de irmã para ensinar coisas erradas. Não faz isso, senão morre. Não faz aquilo que senão aborta. E assim, nada a ver. Tipo assim, não vou falar. É adulto demais para falar. Alguns de nós estão sendo discipulados pela ansiedade. Você está aqui comigo? Há padrão tão errado, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. Puxando a espada agora, porque vai estralar. Não está direcionado para ninguém, é só um padrão errado que você foi ensinado. Você está aqui comigo? Não tem nome, nem endereço isso para ninguém. Mas eu queria tanto que esse calor humano de marido e mulher, de sentarem tão juntinhos aqui, fosse verdade dentro de casa também. Aqui na igreja, a pessoa está quase dentro da outra, assim. E namorados, então? Parece que o cara está com medo de que isso que é meu, my precious. É ou não é assim, irmão? Aí vão assistir um filme em casa. O miserável dorme no chão. Hã? É ou não é assim? Estou falando besteira aqui, irmãos? Fala comigo. Só aprendeu a desenvolver um padrão errado.
quer mostrar algo que ainda não é verdade. Não tem problema nenhum, você pode sentar junto sim. Quantos estão aqui comigo? Mas isso precisa ser verdade fora daqui também. Você precisa aprender a tratar bem, não só na frente dos outros, mas inclusive no privado. Alguns estão aprendendo com ansiedade. Você vem à igreja e a gente te ensina a louvar a Deus. Você está aqui comigo, sim ou não? A gente te ensina a adorar a Deus. Mas em cada culto a gente tem mais ou menos 120 minutos, 2 horas. Mas você passou a vida inteira dentro de um lar, aprendendo com ansiedade, com padrões depressivos, com padrões de receio, preocupação e escassez. E de repente você vem para uma palavra como essa, e a gente quer te estimular a viver pela fé, a romper aquilo que está te prendendo. Mas você passou tanto tempo sendo ensinado pela ansiedade, pelo receio, pelos medos, pelas preocupações, pela escassez, que quando você ouve uma palavra dessa, você diz e pensa, não é para mim. Muitos de nós aprenderam numa fonte errada. Quantos estão aqui? Os fariseus aprenderam numa fonte errada. Assim como muitos de nós estão fazendo estágio na empresa da insegurança. São estagiários da insegurança. Estagiários da depressão. Daqui a pouco se tornam profissionais nisso. São estagiários dos medos. Estagiários da ansiedade. Gente que enche a boca de dente para dizer assim, eu estou ansioso mesmo. Tem que chorar, miserável. Só ri agora aí, porque ficou tenso agora. Mas o Senhor te trouxe aqui. Você pode ter crescido dentro de um lar onde a ansiedade era o padrão. Você pode ter crescido dentro de um lar onde a depressão era o padrão. Você pode ter crescido dentro de um lar onde a escassez era o padrão. Onde a insegurança era o padrão. Onde os receios eram o padrão. Mas Jesus te trouxe hoje aqui para você decidir se vai continuar sendo discipulado pelo problema ou vai começar a ser discipulado por Jesus, que vai te conduzir para o próximo nível da sua vida, seja em qual área for, mas o próximo nível está te esperando após você pôr os pés nas pisaduras de Jesus. Tem gente viva aqui, irmão. Nesse texto nós temos os fariseus que foram discipulados gerações após gerações sobre algo que originalmente era bom. A lei foi dada para proteger, para abençoar. Quantos estão aqui comigo? A lei foi um presente de Deus. Mas o que eles pegaram aquele presente? Tornaram aquele presente num presídio, numa prisão. E não é louco isso, irmãos? Deus dá um presente dizendo, é para vocês se lembrarem que eu os libertei. Um presente que me lembra da liberdade, me torna escravo. Me torna cativo. O presente que Deus havia dado fez o povo perecer por muito tempo. Em nenhum momento das Escrituras nós encontramos Deus dizendo, faça isso no sábado. Não faça isso no sábado. Nas Escrituras lemos, guardem o sábado. Porque o sábado tem que lembrar a liberdade e não prisão. Quantos estão aqui comigo? Quantos estão aqui comigo? O evangelista Marcos é muito mais claro ainda. Ele diz, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Qual é o ponto aqui, pastor? O ponto aqui é que eu estou pegando o presente de Deus e tornando o presente de Deus numa prisão na minha vida.
Os fariseus pegaram aquele presente de Deus, o sábado, para descansarem, aproveitarem, e eles criaram 39 preceitos do sábado. Deus deu um, eles criaram 39. 39, não faz isso. Se olhar desse jeito, está pecando. Se levantar errado, está pecando. Se sentar errado, está pecando. 39 preceitos só do sábado. Quantos estão aqui comigo? Aí talvez você esteja pensando, estou de boa. Porque eu nem um sábado eu guardo, não sou nem adventista. Mas lembra que o sábado não é o sábado. Não sei se eu ajudei muito. Mas o sábado não é o sábado é um princípio. Você está aqui comigo? Aí você diz, não, tudo bem, eu não tenho quebrado isso, mas eu não tenho pegado esse presente que Deus deu e deturpado, tornado isso uma prisão para mim. Mas deixa eu te dar alguns exemplos de presentes que Deus tem dado para você e você tem tornado isso uma prisão na sua vida. O dinheiro, por exemplo. O dinheiro é um presente de Deus para você, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas nós fazemos o que os fariseus fizeram com o sábado, com o dinheiro. Nós usamos o presente como prisão. Você está aqui comigo, sim ou não? Muitos usam o dinheiro, não mais para se alegrarem em Deus, mas para viverem preocupados e governados por Ele. Deus deu, mas se tornou uma prisão na sua vida. Quantos estão aqui comigo? Um outro exemplo, presente de Deus. O sexo é um presente de Deus para o casamento. Fala isso para a pessoa do seu lado. Para o casamento. Nada antes do casamento. Irmão, o mundo mudou, mas a porta continua estreita. Não tem modernidade para namoro aqui com sexo aqui não, irmão. Você está aqui comigo, sim ou não? Quer fazer sexo? Vai casar, miserável. Dentro do casamento você pode morrer. Pode morrer. Ué, pode morrer. Mas antes, não. E nem fora do casamento. Você está aqui comigo, sim ou não? E isso acontece a vida inteira. Nós pegamos os presentes que Deus nos dá e transformamos em prisões. Filhos são presentes de Deus, sim ou não? Mas a gente transforma os filhos em uma prisão para nós. Olha para essa pessoa do seu lado e diz, está tenso, mas vai melhorar. Não vai ficar mais tenso, vai ficar menos tenso. Qual presente Deus tem entregado para você que você está transformando numa prisão na sua vida? Emprego é um presente, sim ou não? Mas você pega o emprego e diz assim, não vou mais para culto nenhum, não vou mais para célula, não vou mais para discipulado nenhum, porque agora é tudo para o emprego e nada mais. E sabe o que é curioso? É que a gente orou, fez campanha, jejuou, clamou, profetizou. Você recebeu, foi abençoado, começou a trabalhar, mas some. Você tornou a bênção numa prisão. Quantos estão aqui comigo? Os fariseus transformaram o sábado, que era uma bênção, em uma prisão. Em uma arma para acusar Jesus. E eu penso que tem gente transformando as bênçãos de Deus em uma prisão nessa geração. Você está aqui comigo? Sim ou não? Sim ou não? Então eu quero terminar isso dizendo exatamente o que eu falei no início. Deus vai debulhar você. Presta atenção agora. Que agora que eu começo a pregar. Eu só introduzi. Eu entro na palavra agora.
Os fariseus olharam para Jesus e os discípulos e disseram assim: isso aí não pode, hein? Isso aí não. Debulhar espiga no sábado não. Você pode arrancar o grão, mas debulhar não. Sabia que era isso, verdade? Debulhar não. Mas você podia arrancar o grão, individual. Mas debulhar, não. Como é que eu arranco o grão sem arrancar a casca individual? Eu vou falar de novo, cara. Como é que eu arranco um grão sem arrancar a casca? Se arrancasse a casca, configurava tecnicamente trabalho. E no sábado, não podia trabalhar. Tem um monte de cara que gostaria de viver naquela época. Sábado, folga. As mulheres sofriam naquela época, porque o marido dizia: hoje é sábado, mulher, nada. Hoje é dia de nada. Você está aqui comigo, sim ou não? E os fariseus chegaram e falaram assim: isso não pode. Isso não pode. Então lá vai minha primeira palavra para você. Cuidado com pessoas que estão falando em nome de Deus na sua vida do que Deus não pode fazer em você. Deus vai fazer se Ele quiser, Deus não vai fazer se Ele não quiser, mas como a palavra já determinou que Ele quer, que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, Ele vai fazer. Ele não depende do mês, Ele não depende do salário, Ele não depende da condição financeira ou da condição física, Ele não depende de nada para fazer. Então não deixe que as pessoas coloquem os medos delas como limitações da sua vida, para Deus agir, para Deus fazer, para Deus falar, para Deus operar. Me ajuda aí a apacentar. Me ajuda aí. Você não pode deixar que a insegurança de outras pessoas se tornem suas limitações. O que Deus deu para mim não tem que se conformar dentro do odre que Ele deu para outra pessoa. O odre que Ele deu para mim cabe exatamente, recebe exatamente aquele vinho novo que Ele me deu. Mas os fariseus disseram: isso aí não pode. Para. E Jesus diz assim: vocês são bons de Bíblia, né? Vocês já leram sobre Davi? Já leram sobre Davi? E eu fico pensando que Jesus poderia citar o exemplo de Davi contra Golias. Mas ele não citou Davi contra Golias. Ele citou Davi fugindo de Saul. Você está aqui comigo? O óleo já tinha despejado a cabeça de Davi. Davi já tinha sido ungido rei. Davi havia derrubado Golias. As mulheres haviam cantado: Davi é o cara, Saul é... mais ou menos. Isso não animou nada Saul. Então Saul era atormentado por um espírito. Chamou Davi: Davi, vem cá, toca para mim. Davi começa a tocar. E 2 vezes Saul joga uma lança nele. Saul tenta matar Davi porque Davi está tentando ajudá-lo. E tem muita gente assim na vida dos outros. Você tenta ajudar e ele faz querer te matar. Você conhece gente assim ou não? Você está tocando para animá-lo e ele joga uma lança em você. Mas sabe, irmão, cada um dá o que tem. Alguns dão canções porque tem adoração dentro dele. Outros dão lanças porque tem amargura dentro deles. Você está aqui comigo, sim ou não? Mas o meu ponto aqui é simples. Davi entende. Acho que Saul não tomou os compromissinhos dele, não. Eu não estou nada seguro aqui. Eu tenho que rapar fora daqui. E Davi rapa fora. E nessa fuga, Davi vai até o templo, até o tabernáculo, onde eram feitos sacrifícios. E lá encontra o sacerdote. E quando chega lá, o sacerdote diz: o que você está fazendo aqui, Davi? Com tudo isso de homem. E Davi mete mó mentira no cara. Davi diz assim:
eu estou numa missão secreta. E eu fico imaginando, irmão, que exemplo Jesus vai fazer? Não. Você entendeu o que eu estou querendo dizer para você? Davi foge, chega lá no sacerdote, aplica 171, dizendo, não, estou aqui numa missão secreta. O rei diz que não é para falar para ninguém. Mas tem um problema. Eu estou com fome. E os meus homens também estão com fome. E a gente quer comer. E o sacerdote diz, mas só tem um pão que a gente usa no sacrifício. E Davi diz, é esse mesmo. E o sacerdote diz, não. Esse pão, grão, pão. Fala, grão, pão. Esse pão é só sacerdote que come. Porque a cada 6 dias, esse pão é trocado. O pão mofa. E nós precisamos de pães frescos. E aí esse pão que é trocado, só o sacerdote come. E Davi diz, para de bobeira, me dá logo isso para cá, que eu vou matar a fome. Quantos estão aqui comigo? E eu fico imaginando, por que Jesus usou esse exemplo? Pergunta. Eu vou te dar a oportunidade para você interagir comigo, eu estou quase acabando. Pergunta. Porque Jesus estava ensinando a seguinte lição para os fariseus. Eu sigo o original, eu não sigo cópias falsificadas. Eu prefiro seguir o que Davi fez, porque Davi era sacerdote, ainda que o sacerdote achasse que ele não podia, ele podia, porque ele era a figura de quem eu me tornaria. Então eu quero seguir o modelo original. E tem muita gente seguindo um evangelho pirata hoje em dia. Qual foi o exemplo que Jesus usou? O exemplo de um cara que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Você está aqui comigo? Por quê? Pergunta. Davi não tinha nenhum padrão além de Saul. Porque Saul era o primeiro rei. Você está aqui comigo? Davi teve que tomar uma decisão, por isso foi citado por Jesus. Que rei eu quero copiar? Eu vou dizer de novo. Davi tinha que tomar uma decisão. Que rei eu tenho que copiar? Aquele que eu vejo ou aquele que eu serei? Vou dizer de novo. Que rei eu vou copiar? O que eu estou vendo? Eu vou semear as mesmas sementes de loucura que esse rei está fazendo? Se ele der mole, eu mato ele porque ele está tentando me matar e a coisa funciona assim. Eu vou copiar o rei que eu estou vendo ou eu vou ser o rei que eu fui ungido para ser? Quantos estão aqui comigo? E aí Jesus aplica isso. Você nunca leu? Davi foi original. Fala isso para a pessoa do seu lado. Davi foi original. O que Davi fez, pastor? Foi original. Seguiu o modelo original. Fala isso para a pessoa do seu lado. Jesus não está copiando os fariseus. Jesus está copiando o original. E hoje, ele me manda aqui dizer que você tem que parar com as suas desculpas de estar seguindo o modelo pirateado e começar a seguir o modelo original. Jesus está dando permissão para você, para fazer diferente do que a tua tradição tem te ensinado.
Jesus está te dando permissão aqui para você fazer diferente do que o mundo tem feito. Jesus está te dando permissão aqui para repetir, não o que o mundo fez, mas o que o céu implantou, para o que o céu fez, para o que o céu orientou. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Pastor, eu estou vivendo isso aqui, tá? Mas você vai repetir o que os maridos carnais, ímpios estão fazendo? Ou você vai repetir o original? Eu estou em crise financeira, tá bom, mas você vai repetir quem? Aqueles que se desesperam diante da crise? Ou aqueles que dizem, amanhã, isso aqui muda? Quem é que você vai copiar? Pergunta para a pessoa do seu lado, quem é que você vai copiar? Então, Deus vai debulhar você. Os discípulos estão fazendo isso, ó. Como é que eu tiro um grão sem remover a casca? Até soltar. Soltou um, caiu, eu pego e como. Qual era o problema dos fariseus? Os discípulos não estavam assim, ó, na casca. Os discípulos estavam removendo a casca e tirando, debulhando. Quantos já debulharam um milho cozido aqui, irmão? Não no dente assim, ó. Quantos já fizeram isso aqui? Sim ou não? Você já tentou fazer isso no milho para ver se cai algum grão? Cai ou não? Obviamente que não. Tem que, ó. Os discípulos estavam fazendo algo que Jesus estava fazendo na terra. Que Deus estava fazendo na terra através de Jesus. Os fariseus queriam que aquela casca permanecesse. Diga casca. Diga de novo, casca. Há um jogo no original aqui entre casca e grão. Casca aponta para essa tradição errada que esses fariseus aprenderam. E o grão aponta para a verdade. Eu não tenho como acessar a verdade sem remover a casca. E o que Deus quer fazer? Ele quer debulhar, mas para debulhar ele tem que remover cascas que estão impedindo você de ver a verdade dentro de você. Quantos estão aqui comigo? Ainda não terminei o princípio. Então Deus vai remover cascas hoje aqui. Eu vou dizer de novo, Deus vai remover cascas aqui. Deus não vai esfregar as mãos, Deus te tem na mão e vai de maneira minuciosa. Esse grão aqui não pode estar aqui não, deixa eu tirar. Isso aqui não pode estar nessa vida aqui não, isso aqui tem que sair. E Deus está debulhando você. Deus está tirando aquilo que não deve permanecer na sua vida. E a primeira coisa que ele tira é a casca das mentiras que te contaram, a casca da ansiedade com que você cresceu aprendendo, a casca de uma religião distorcida com a qual você conviveu a vida inteira, que está te impedindo de ver o grão de verdade dentro de você. A casca impedia de ver o grão, mas para Deus remover, Ele não remove antes sem tirar cascas. Deus está tirando mimimi de muita gente aqui. O mimimi tem sido a casca que está impedindo de ver o grão da verdade dentro de você. Não, irmão. Deus está debulhando você. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus está debulhando você. Deus está tirando a casca que está cobrindo a sua vida. Levanta a sua mão. Deixa eu profetizar isso. Ele está removendo essa casca que está impedindo você de ver o que Ele já colocou aí dentro. Ele está tirando as coisas inúteis da sua vida, aquilo com o que você tem perdido energia, tempo e recursos. Deus está removendo hoje da sua vida. Ele vai debulhar para encontrar o grão da verdade na sua vida. Se prepara. Se prepara.
E sabe o que me alegra, irmão? É que ele está fazendo isso com a mão dele. Ele não está fazendo isso com um martelo, fazendo um cafunhé na espiga. Você está na palma da mão dele e ele está começando a tirar coisas na sua vida. Vou dizer de novo, ele está tirando grãos que não devem estar na sua vida. Ele está tirando coisas que não devem estar na sua vida. Ele está removendo as cascas que você recebeu para esconder o grão da verdade na sua vida. Quantos estão aqui comigo? Mas por que ele está fazendo isso, pastor? Por que ele está me debulhando? Porque algumas coisas precisam cair da sua vida antes que ele coloque novas coisas na sua vida. Vou dizer de novo, algumas coisas precisam cair da sua vida antes que ele consiga colocar novas coisas na sua vida. Mas nenhuma casca vai impedir você de ver o que Deus já colocou dentro de você. Você está aqui comigo? Porque quando ele faz isso, ele faz para tirar aquilo que não deveria estar na minha vida. Então, você está aqui comigo? Duas últimas coisas. Primeira delas, eu estou aonde? E ele está individualmente tratando comigo. Diga, individualmente tratando comigo. Ele não vai passar a mão assim, ó, tirar de vez não. Vem cá, pastor. Você que entregou seu marido, comedor de 8 pães. Deixa eu remover isso aqui da sua vida. Esse não é um grão legal. Deixa eu remover. Individual. Mas você está rindo? Falar de você então. Deus está removendo. Então seja grato. Porque se Ele está removendo, é porque Ele sabe que isso está ocupando o lugar de um grão de verdade na minha vida. Está ocupando o lugar de uma bênção de verdade na minha vida. Então eu começo a agradecer pelo fim daquele namoro. Aleluia, glória a Deus, que eu não casei com ela. Oh, xerecandarobá. Glória a Deus. Acabou, mas na época eu quase morro. Eu não, você. Eu fui feliz a vida inteira. Você está aqui comigo? Eu começo a agradecer daquele aviso prévio que eu recebi, e eu achei que seria o fim, mas aquilo foi porta para eu ser um empreendedor na vida. Mas se aquele grão não é removido, eu nunca estaria onde estou hoje. Quantos estão aqui comigo? Ah, mas me colocaram no lugar onde eu tenho que agora ser esticado, vou aprender coisas novas. Pois é, mas hoje eu gerencio, hoje eu mando, hoje eu lidero, hoje eu influencio. Quantos estão aqui comigo? Então ele começa a tirar coisas, então seja grato. Amém ou não? Última coisa, segunda do que eu tenho que falar. Ser grato, diga ser grato. Ele está debulhando você. Amém? Amém? Então para de fazer culto de louvor ao diabo. É a segunda coisa. Vou dizer de novo, cara. Não para você, esse é o cara. Para de fazer culto de louvor ao diabo. Repete isso aí para a pessoa do seu lado. Para de fazer culto de louvor ao diabo. O diabo está furioso. O diabo está fazendo isso. Como é? Seta, né? É seta, irmão. Irmão, a música diz, é anjo voando em todo lugar, mas tem crente que diz, é seta comendo para tudo quanto é lado. Não é anjo voando, é seta. É anjo, não é seta. Cancela o culto de louvor ao diabo nessa semana. Se começarem com essa brincadeirinha, vão cair daí, tá? Começaram a colocar o reloginho para mim ali, ó. Fazendo isso com o chefe, irmão. Querem ser demitidos do trabalho?
Presta atenção. Cancela o culto de louvor ao diabo. Por quê? Você deve pedir perdão para Deus. Não entendeu, não? Cancela o culto de louvor ao diabo. O diabo está fazendo isso. Para, irmão. É só a debulha. Só Deus, ó. Não é o diabo, não. Você tem que pedir perdão para Deus, porque você está dando louvor ao diabo porque Deus está fazendo na sua vida. Cancela o culto de louvor e entenda, não é uma ameaça, não é um ataque, é debulha. Deus está debulhando gente hoje aqui. Deus está debulhando casamentos aqui. Deus está debulhando vidas financeiras aqui. Deus está debulhando carreiras profissionais aqui. Não é o diabo, é Deus. É Deus com você na palma da mão dele dizendo: isso aqui não. Isso aqui não. É Deus. Se coloque em pé, irmão. Vamos orar. Eu já vivi alguns tempos de debulha. E eu ficava: Deus, olha o que o diabo está fazendo, está levando. E Deus dizendo: calma, sou eu que estou tirando. Olha para a pessoa do seu lado e diz: calma, é Deus que está tirando. Porque o que ele vai pôr no lugar. Ei, irmão. Ah, mas eu estou perdendo. Não. É Deus debulhando. Diga: é Deus debulhando. É Deus debulhando a minha vida. Fala: é Deus debulhando. E o que acontece depois da debulha, pastor? Deus faz isso, tira. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Deus, eu estou empolgado para ver o que vai vir no lugar agora. Eu estou empolgado para ver depois dessas 90 pessoas agora. Eu estou empolgado para ver o face a face de outubro dos homens. Eu estou empolgado para ver o face a face de novembro das mulheres. Eu estou empolgado para ver a semana da virada em novembro. Eu estou empolgado para ver o próximo batismo. Eu estou empolgado porque a cada debulha Deus aumenta na minha e na sua vida. Então eu estou me preparando para ver Deus em Efésios 3:20. E Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém ou não? Infinitamente mais. Mas eu sei que tem gente aqui que está no meio da debulha. Deus está tirando coisas. Desconectando relacionamentos que não estão te ajudando. Porque Ele vai fazer o grão de verdade nascer naquele lugar. Olha para a pessoa do seu lado e diz: confia. Você está na mão do Senhor. Ele está debulhando você. Pode ser muito dolorido isso. Mas o que vem depois, trará em dupla honra. Fará você se esquecer das noites de choro. Fará você nunca mais lembrar. Porque onde você chorou, você vai festejar, vai celebrar, vai comemorar. Aquilo que você achava que era o inimigo, não era. Porque Deus está debulhando a sua vida. Então se prepara para o que vai vir depois. Se prepara para o que vai vir depois. Amém ou não? Senhor, nós oramos agora, crendo de verdade, que há grãos que vão nascer no lugar desses que a religião apodreceu, as tradições erradas apodreceram. O Senhor é o dono do campo, é aquele que fertiliza a espiga com grãos cheios e com potencial incrível. E ainda que nesse momento doa, debulha, o que virá depois é algo estrondoso. Por quê? Porque a gente acha que está num tempo difícil, mas a palavra do Senhor diz
que tu és o Kyrios, o Senhor do sábado. Nos curvamos diante desse Senhor nessa noite, abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, nos dá perseverança para suportar com alegria o tempo da debulha, porque depois da debulha voltaremos cantando com feixes, voltaremos cantando com molhos, voltaremos dizendo: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não parecia ser o Senhor, mas agora, olhando retrospectivamente, sabemos que foi a tua mão, tirando, removendo, arrancando aquilo que não deveria ter crescido na nossa vida. Então, Senhor, nos abrimos para esse mover em nome de Jesus. Debulha mesmo, Senhor. Continua debulhando, continua fazendo, continua operando, para a honra e glória do Teu nome, nós oramos. Amém, amém e amém. Aleluia.